Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 27 de março de 2021, mas provavelmente eu vou postar esse vídeo dia 29 de março de 2021. Então sejam todos muito bem-vindos, mais especificamente o inscrito aqui no canal, Guilherme Lopes, que fez uma pergunta e eu vou tentar respondê-la. A pergunta do Guilherme é o seguinte: Oi, tenho 19 anos e acho que tenho o chamado para ser pastor. Você acha que dá para ser pastor e ter um trabalho, tipo ser advogado, ter uma loja, enfim, um empreendimento? Às vezes também penso em trabalhar pela internet também. Como é a rotina de um pastor? Será que dá certo? E outra, como ter certeza que tenho o chamado realmente? Então vamos lá, Guilherme, começando a responder as suas perguntas. A primeira, acho que tenho um chamado para ser pastor. Esse é o primeiro passo. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, ou seja, o pastorado, excelente obra almeja. Então, o primeiro tem que ser o seu desejo interno mesmo. Então, o primeiro passo está dado. Você acha que dá para ser pastor e ter um trabalho, tipo ser advogado e tal? Sim, dá para você conciliar. Tem muitos pastores que têm um outro trabalho também. Inclusive, eu estou fazendo seminário e eu tenho o meu trabalho. Então, não tem nada na Bíblia que impeça que você seja pastor e tenha o seu outro trabalho também. Inclusive, tem muitas igrejas que não têm condições de sustentar o seu pastor. E aí, o pastor ele tem a necessidade de trabalhar. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo também, que em determinado momento ele teve que trabalhar e ficou trabalhando, não teve problema nenhum. Na hora que não precisou mais, ele se dedicou integralmente ao ministério. Então você não tem problema com relação a isso. Mas depois eu vou fazer uma observação sobre isso um pouco melhor. Como é a rotina de um pastor? É brabo, Guilherme. A rotina de um pastor ela é muito puxada. Ela exige demais. Eu diria que você não consegue ser pastor se você não tiver o chamado. Porque quem vai te sustentar em toda a sua caminhada é Deus. Se você não tiver essa sustentação de Deus, você não consegue. Porque é puxado. Muitas vezes a gente tem a impressão de pastor ser apenas aquela pessoa lá no domingo que sobe no púlpito e vai pregar. Só que isso aí é a ponta do iceberg. Você tem que ver que o pastor ele faz aconselhamento, ele exorta, ele admoesta, ele aconselha, ele faz velório, ele faz casamento, ele faz batismo, ele tem que orar muito, ele tem que estudar a Bíblia devocionalmente e também para preparar os sermões. Então ele prepara sermão. Então a vida é muito corrida. E é por isso que eu digo que às vezes você conciliar o serviço pastoral com outro serviço fora, às vezes não é uma coisa das mais fáceis possíveis. Você pode acabar deixando a desejar no ministério ou no seu trabalho fora. Vou chamar aqui de trabalho secular. Então, você tem que estar atento com relação a isso. Tem que ter em mente que o trabalho pastoral ele exige demais. E é por isso que eu tenho a intenção de, no futuro, embora eu esteja trabalhando hoje em dia e fazendo seminário, me dedicar integralmente ao seminário, porque eu sei o tanto que exige de nós, intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. Então é isso o que eu penso. E daí a outra pergunta, e outra, como ter certeza que tem um chamado realmente? O seu chamado ele vai sendo confirmado. Isso é interessante porque eu tinha essa dúvida também quando eu tive o meu. Eu nunca tive a intenção de ser pastor. Fui receber o meu chamado com 35 anos de idade. Então, nunca tive a intenção, não queria, nem pensava nisso. Mas é o seguinte, se Deus chama, o chamado é irresistível. E você vai ter a primeira coisa, o primeiro sinal é essa vontade interna de querer ir para o ministério. Depois você vai ter que ter a confirmação pela sua igreja. Se a sua igreja não confirmar esse seu chamado, você já fica aí de barba de molho. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, você acha que você tem o chamado, mas isso não está sendo observado pela sua igreja, pelos salvos que estão ali ao seu redor. Então, você fique atento com relação a isso. Eu não vi você perguntando de literatura, mas eu vou dar algumas dicas para você que está agora nessa fase aí e para outras pessoas aí que também estejam interessadas nisso. Primeiro ponto, leia a Bíblia, principalmente as cartas pastorais. Leia, se possível, toda semana, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ali você vai ver mais ou menos as características, o que precisa para ser pastor. Outra coisa, ore e ore. E ore de novo. E ore mais. Ore muito. Peça o direcionamento de Deus para essa questão. E por fim, eu deixo aqui como indicação esse livretozinho
Ele é muito baratinho, chamado O Chamado para o Ministério. Foi escrito por Charles Spurgeon. Esse livretinho bem fininho, ele tem um resumo do que você vai encontrar, por exemplo, nesse livro aqui, Lições aos Meus Alunos, do Charles Spurgeon também, volume 2. Aqui fala um pouco a respeito dessa questão pastoral. Mas esse livrinho já vai te ajudar bastante. Aqui ele vai dizer algumas características para você reconhecer o seu chamado. Então você vai ter a primeira característica. O primeiro sinal da vocação celeste é um desejo intenso e absorvente de realizar a obra do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, esse desejo que vem de dentro. E aí você vai ter a confirmação interna pelo Espírito Santo de ter sido chamado para o ministério ou não. Em segundo lugar, em combinação com o desejo ardente de ser pastor, é preciso que haja aptidão para ensinar. Se você não tiver aptidão para ensinar, vai ficar meio difícil você ser pastor. Então você tem que observar isso também. E mais algumas qualidades, né? E na Bíblia lá você vai encontrar essas qualidades aí, essa aptidão para ensinar, tá lá na Bíblia. E mais algumas outras coisas da sua vida pessoal que não podem ser deixadas de lado também. Terceiro, ainda para provar a vocação de alguém, depois de exercitar um pouco os seus dons, por exemplo, dar aula na escola dominical, ou pregar na praça, ou evangelizar, é preciso que o aspirante, ou aquele que deseja ser pastor, veja realizar-se certo número de conversões sob os seus esforços. Aqui eu vou discordar um pouco do Charles Spurgeon, porque a conversão não depende de nós. Então você pode ser um cristão muito fiel, pregar a palavra de Deus e não haver conversão. Então, né, é bom que haja conversões? Sim, mas pode ser que não seja a vontade de Deus haver conversão para aquele lugar. Então, mas fique aí como um alerta, essa questão de haver algumas conversões por meio da sua instrumentalidade. E o quarto ponto é preciso que a sua igreja o julgue e o considere. Então, a sua pregação deve ser aceitável ao povo de Deus, aqueles que vão ouvir, e a sua igreja ela tem que falar que você tem essa aptidão para ser pastor. Então, são aqui essas quatro características. Tem autores que vão dar 5, tem outros que dão 3. Então, aí varia. Eu, pelo menos, dou aquelas duas principais, que é aquela vontade interna e o reconhecimento da sua igreja. E lógico, com as características que você pode encontrar na Bíblia Sagrada quando você for lê-la. Ter uma vida íntegra, ser honesto e tudo mais. Então você vai ter aí um monte de outras coisas. Beleza? O vídeo já ficou longo. Se ficou porventura alguma dúvida aí, alguma coisa que eu não expliquei, manda aí nos comentários que eu tento explicar talvez um pouco melhor ou abranger um pouco mais essa explicação mais pra frente. E é isso aí. Então, ore bastante, leia a Bíblia e, se for isso mesmo, vá atrás e seja um servo do Senhor, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Um forte abraço, meu irmão, e todos aqueles que estão assistindo aí. Até a próxima.